turminha! Vamos continuar com a nossa segunda aula de hoje, do dia 2 de setembro de 2021. Só que agora o conteúdo é ortografia. Letra S, né? O SS e o S com som de Z. A habilidade de hoje, nós vamos ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais do S e do SS e do S com som de Z. Então, nosso foco hoje, da nossa aula de hoje, né, quinta-feira, é o S com o som de Z. Então, prestem bastante atenção para a gente aprender coisas novas ou então para a gente reforçar o que a gente já sabe, certo, crianças? Então, vamos lá. Nós vamos aprender hoje sobre o uso da letra S. Se apropriar mais, na verdade, porque eu tenho certeza que vocês já sabem muita coisa sobre o uso dessa letra aqui, dessa consoante. Por exemplo, o S no início de palavra, que som que ele tem, crianças? Façam aí, ó. Ele tem um sonzinho assim, ó, né? Que parece aquele sonzinho que a gente faz quando está pedindo para alguém ficar em silêncio. Então, ele tem esse som aí, a letra S no início de uma palavra. Então, quando eu associo a consoante S mais a vogal A, ele fica com esse som, ó, sa, sa. E com este som, com esta sílaba, sa, eu posso começar a escrever sacola, sala. Acompanhe comigo as palavrinhas aí na tela, tá bom? E se eu pegar a consoante S e eu associar a vogal E, ele fica com o som sé, sé. Façam comigo. Com esta sílaba sé, eu posso escrever a palavrinha selo. Muito bem. Eu acredito que tem criança que está conseguindo ler antes de mim. Muito bem. Parabéns para quem está fazendo isso, tá bom? Significa que já está adiantada. Agora, se eu pegar a consoante S mais a vogalzinha aí, ele vai ficar como? Vai ficar com o som si. E com esta sílaba eu escrevo sino. E muitas outras palavras, né? Eu estou falando, apenas exemplificando aqui para vocês. Com uma ou duas palavras. Colocamos a letra S, a consoante S mais a vogal O. Aí nós vamos ter o som só. E eu posso escrever a palavrinha sola, sono. Certo, crianças? Me acompanhe. E se eu pegar a consoante S mais a vogalzinha U, eu vou ter o som su. E com essa sílaba su, eu posso escrever suco, sujo. Certo? Então, ficou entendido o som da letra S no início de palavras. E o S entre vogais? Agora o S entre vogais, ele vai ter o mesmo som de outra consoante, que é a consoante Z. Então, vamos prestar atenção aqui em algumas palavras, ó. Casa, empresa. Perceberam que eu coloquei destacado a letra S? Porque eu quero que vocês observem quem está antes dela, quem está antes da letra S e quem está depois da letra S, para poder você entender por que que esse S tem o som de Z. Porque ele está entre vogais. Por exemplo, na palavra casa, o S está entre a vogal A da sílaba K e entre a vogal A da sílaba que ele compõe, que é a sílaba do S e o A. S com som de Z, não esqueça. Então, ficou como?
casa, certo? Ele não tem o mesmo som do S inicial. Por quê? Porque ele está entre duas vogais. E quando o S está entre duas vogais, ele tem o som de Z. Ele tem o som da letra Z. Empresa, do mesmo jeito. Olha, percebam que a última sílaba, né, é formada pela letra S e a letra A. Só que a letra S está em vermelho destacado para você observar quem está antes da letra S e quem está depois. Antes da letra S de empresa, nós temos a letrinha E da sílaba pré, que é a sílaba que está no meio da palavra, sílaba medial. E aí depois do E nós temos o S com som de Z, porque também depois do S tem outra vogal. Ou seja, entre duas vogais o S tem som de Z, sempre. Outras palavras, vamos ler comigo, ó. Camiseta. Tem o mesmo som do S inicial que a gente fez com aquelas outras palavras lá, quando eu associo a letra S à letra E? Não, aqui no camiseta, o S está entre o I da sílaba mi e o outro E que compõe a sílaba do S. Então, aí ele tem o som de Z. Vamos ler a outra palavra, paraíso. Olha só, o S destacado, por quê? Porque ele está entre duas vogais e você precisa perceber que todas as vezes que o S está entre duas vogais, ou seja, antes dele tem uma vogal e depois dele outra vogal, ele tem som de Z. Outras palavras, vamos ler comigo, ó. Mesa, ninguém diz mesa, é mesa. Porque esse S está entre a vogal E de me e a vogal A. Então ficou o quê? Mesa. A outra palavra, raposa. S com som de Z porque está entre a vogal O e a vogal A. Casamento. Vamos lá analisar a palavra casamento. Opa, até parecido com a palavra casa, né? Então, é o mesmo caso. Casamento, a letra S, que está destacada aí nessa palavra, tem som de Z, porque ele está entre duas vogais. Antes dele tem a vogal A e depois dele tem outra vogal A. Na palavra música, do mesmo jeito, o Szinho destacado, para você perceber que ele aí nessa palavra música tem som de Z, porque antes dele eu tenho a vogal U e depois do S eu tenho a vogal I. Agora, criança, para entender direitinho, primeiro você precisa saber quais são as vogais. Eu sei que você já sabe, mas vamos lembrar aqui. A, E, I, O e U. Muito bem, eu tenho certeza que você falou direitinho aí antes de mim, tá bom? E vamos ler mais palavras. Desejo, desejo. Esse S aí tem som de quê, crianças? Quero ouvir. Som de Z. Por quê? Porque está entre duas vogais. Vogalzinha E da sílaba D e a outra vogal E que compõe a sílaba do S aí, né? Então, torna esse S aí com o som de Z. Então, fica desejo, desejo. E a outra palavra é paisagem. Muito bem, paisagem. S com som de Z. Por quê? Porque antes dele tem a vogal I da sílaba pai, né? E depois dele, depois do S, tem outra vogal que é a vogal A. Então, todas as vezes que tiver uma palavra
que tiver um S numa palavra entre duas vogais, ele vai ter som de Z. Besouro, olha só, besouro. Percebam que o S, mais uma vez, está entre duas vogais. A vogalzinha E, da sílaba inicial B, e ele forma a sílaba seguinte com a letra O e U, que fica zou, formando aí a sílaba zou, que é a sílaba que fica no meio da palavra. E quando uma sílaba está no meio da palavra, como é que a gente chama? Só para lembrar? Sílaba medial, muito bem. E a última sílaba, ou sílaba final, o Ró. Então, vamos ler a palavra besouro. Lembrando que a habilidade é descobrir esse S aí com o som de Z, porque ele está entre duas vogais. Então, a nossa habilidade é ler e escrever corretamente, que é o mais importante da aula de hoje, tá bom, crianças? E a outra palavra, cortesia. Percebam que esse S aí tem som de Z, porque ele está entre duas vogais. Vogalzinha E da sílaba T e a vogalzinha I que faz sílaba com ele, com o S, tornando ele assim um S com som de Z. Por quê, crianças? Porque todas as vezes que o S está entre duas vogais, ele tem som de Z. Muito bem. Então, essa é a regra. Não esqueçam mais, tá bom? Vamos ler um texto, observando e completando as palavras com S faltoso. O texto que nós vamos ler está faltando uma letra, e essa letra é a letra S. Mas, principalmente, nós vamos falar todos os S com som de Z. Por quê? Porque vocês vão perceber que ele está entre duas vogais. Então, vamos ler o título desse texto, ó. Tá faltando uma palavrinha aí. Vamos acrescentar? Vamos. Então, vamos ler agora, ó. O casamento. Perceberam que o S está destacado para quê? Para a gente lembrar que quando ele está entre duas vogais, ele tem som de Z. Então, casamento está entre as vogais A. Antes dele tem uma vogal A e depois dele tem uma vogal A. Então, vamos lendo aqui comigo, ó. Dona Rapo. Que palavra vocês acham que vai formar aí? Raposa. Dona Raposa, que é vaidosa, casou. Agora vamos ler rápido, né? Porque agora a gente já descobriu a palavra, a letra, aliás, a letra faltosa. Dona Raposa, que é vaidosa, casou. Outro parágrafo, vamos ler o outro parágrafo. O noivo, quem será o noivo da raposa, crianças? Ah, só pode ser o raposo. O raposo, que é todo jeitoso, usava uma. O que ele usava? Vamos descobrir? Camisa, isso mesmo, camisa amarela e um o quê? Casaco, muito bem. E um casaco cor de rosa. Muito bem. Agora que nós colocamos todos os S's faltosos, vamos ler corrido agora para a gente entender melhor. O casamento. Dona Raposa, que é vaidosa, casou. O noivo, o raposo, que é todo jeitoso, usava uma camisa amarela e um casaco cor-de-rosa. Muito bem, criança, vocês estão lindas, sim, lindamente. Vamos continuar com o texto, vamos continuar colocando a letrinha faltosa. A família do lobo deu uma rosa à noiva e disse: uma rosa para uma dama formosa. A dona Raposa pegou na rosa
e deu uma risada. Perceberam que todos os S que estavam faltando nesse texto, ele tem som de Z? E por que que ele tem som de Z, crianças? Eu quero saber. Ah, muito bem, porque ele está sempre entre duas vogais, ou seja, antes dele tem uma vogal e depois dele tem outra vogal. Agora vamos ler o texto corrido para a gente entender melhor. A família do lobo deu uma rosa à noiva e disse: uma rosa para uma dama formosa. A dona Raposa pegou na rosa e deu uma risada. Agora, nós vamos completar 2 parágrafos desse texto, né? Vamos completar adequadamente as frases com as palavras do quadro. Lembrando que são as mesmas frases que eu tirei do texto. Então, nós vamos completar essas 2 frases aí. Frase A e frase B com as palavras camisa, rosa, raposo, casou, casaco e jeitoso. Ou seja, nós vamos encaixar essas palavrinhas no lugar certo, no lugar adequado. Tá bom, crianças? Lembrando que o mais importante é você perceber que as palavras camisa, rosa, raposo, casou, casaco e jeitoso, nessas palavras aí, a letra S tem som de Z, porque está sempre entre 2 vogais. Isso é o mais importante, para você não esquecer mais, depois de assistir essa aula, tá bom? Então, vamos lá. A letra A diz assim: a dona Raposa, o que ela fez? Nós vamos completar com a palavra faltosa. A dona Raposa, camisa? Não, não tem sentido. A dona Raposa, rosa? Também não tem sentido. A dona Raposa, raposo? Não deu certo. A dona Raposa casou? Ah, muito bem, era assim que estava escrito no texto, então vamos colocar aqui. A dona Raposa casou. Letra B, a frase de letra B. Quem é? O camisa, o rosa ou o raposo? O raposo, muito bem. O raposo que é todo, ele é todo o quê? Todo camisa, todo rosa, todo casou, todo casaco ou todo jeitoso? Isso, todo jeitoso. Usava uma o quê? Camisa? Isso mesmo, usava uma camisa amarela e um que, gente? Um rosa ou um casaco? Um casaco cor de rosa. Olha como foi legal descobrir as palavras e colocá-las no lugar adequado junto com vocês. Então vamos ler as 2 frases agora. A primeira frase diz: a dona Raposa casou. Lembrando que tanto raposa como casou tem uma letra S com som de Z. Letra B, o raposo, que é todo jeitoso, usava uma camisa amarela e um casaco cor-de-rosa. Lembrando que as palavras raposo, jeitoso, camisa, casaco e rosa são escritas com S, mas que tem som de Z porque estão entre 2 vogais. Isso mesmo. Vamos ler um texto bem legal? Vamos, né? A borboleta e o besouro. A borboleta de asas coloridas voava de flor em flor no jardim da casa de Dona Elizabeth. Veio um besouro e pousou na raposa mais viçosa do jardim. Aqui não é raposa, aqui é rosa, viu? Veio um besouro e pousou na rosa mais viçosa do jardim. A borboleta não gostou nada. Ela desejou que o besouro caísse da roseira, mas ele abriu suas asinhas pretas e começou a zumbir. Bzzz. A borboleta, assustada, voou para uma margarida e ficou lá quietinha até o besouro ir embora.
é um texto da Graça Bouquet. Agora nós vamos ler o texto, o mesmo texto, né? A borboleta e o besouro. Nós vamos ler mais uma vez, observando as palavras sublinhadas. Vocês vão ler novamente, acompanhar a leitura comigo, observando que tem umas palavras que estão sublinhadas, que são as palavras, crianças, que foram escritas com a letra S, mas que tem o som de Z, como vocês já puderam perceber, lá desde o título, né? A borboleta e o besouro. Nós vamos ler o texto novamente, lembrando que nós vamos ler o texto novamente, porém, vocês vão observar, dar atenção às palavras que estão sublinhadas, porque todas as palavras que estão sublinhadas, elas foram escritas com a letra S, mas elas têm o som de Z. E por que que elas têm o som de Z? Porque elas são escritas entre vogais, ou seja, antes da letra S tem uma vogal e depois da letra S tem outra vogal. Vamos lá, lendo o texto novamente, ó. Qual o título do texto? A borboleta e o besouro. Deixa eu chamar a atenção de vocês aí para o título desse texto. Todas as vezes que nós vamos escrever um texto, o título é iniciado com letra maiúscula e os parágrafos dos textos também são escritos com letra inicial maiúscula, tá bom? Só para lembrar mesmo, tá bom? Para que a gente sempre que for escrever, lembrar, porque a gente está mesmo focados hoje nessa habilidade de ler e escrever corretamente as palavras que são escritas com S, que tem som de Z. Então vamos iniciar. A borboleta e o besouro. A borboleta, de asas coloridas, voava de flor em flor no jardim da casa de Dona Elizabeth. Veio um besouro e pousou na raposa, lembrando que aí não é raposa, é rosa, viu, gente? Mais viçosa do jardim. A borboleta não gostou nada. Ela desejou que o besouro caísse da roseira, mas ele abriu suas asinhas pretas e começou a zumbir. Zzz. A borboleta, assustada, voou para uma margarida e ficou lá quietinha até o besouro ir embora. Foi que eu pedi para vocês observarem as palavras sublinhadas, para ler o texto com atenção e com mais atenção ainda as palavras sublinhadas. Por quê? O que eu queria que vocês descobrissem? Que elas foram escritas com a letra S, mas que ao falar, né, ao ler a palavra, a gente fala esse S com som de Z. Por quê? Porque nós descobrimos que a letra S tem som de Z todas as vezes que ela está entre duas vogais. Agora eu pergunto para vocês, gente, quais palavras estavam sublinhadas no texto? Quem é que lembra? Quais foram as palavras que estavam sublinhadas do texto, porque elas foram escritas com a letra S, mas a letra S tem o som de Z. Vamos ver quais foram as palavras? Vamos lá, leiam comigo, sempre nessa direção assim, ó, desse lado até o final. Vamos ler dessa forma. Besouro, observando sempre a letra em destaque. Qual é a letra em destaque aí? A letra estudada de hoje, a habilidade de hoje, escrever, ler e escrever palavras com S, onde esse S tem som de Z. Então vamos fazer a leitura, porque depois dessa leitura pode ser que a sua professora ou o seu professor peça para você escrever alguma palavra que tenha a letra S com som de Z,
tá bom? E aí você não vai errar mais, tá bom? Então vamos ler observando a escrita e principalmente falando, lendo alto para você ouvir o som da letra S. Besouro, olha aí o S com o som de Z, porque antes dele tem uma vogal E e depois dele tem a vogal U. Asas, casa, Elizabeth, pousou, rosa, viçosa, desejou, roseira e asinhas. Essas foram as palavras que estavam sublinhadas no texto, a borboleta e o besouro. Lembrando que em todas essas palavras aqui, eu destaquei a letra S, para que você possa perceber que sempre antes dele tem uma vogal e depois dele tem outra vogal. E isso é que dá o som da letra S de Z. Isso é que faz com que a letra S tenha o som de Z. Tá bom, crianças? Eu sei que pode ter sido assim repetitivo demais a nossa aula, mas é dessa forma que eu acredito que a gente aprende. Como eu falei, se agora o seu professor ou a sua professora passar uma atividade que pedindo para você escrever alguma dessas palavras, por favor, crianças, é S com som de Z, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido, porque eu tenho certeza que aquelas crianças que ficaram atentas, que estavam atentas aí assistindo, eu tenho certeza que aprenderam, tá bom? E eu espero ter contribuído, ter deixado vocês com vontade de fazer mais leituras, de fazer mais atividades, porque a aula da TV acabou, né? Aliás, a aula de língua portuguesa acabou, mas ainda tem mais aula na TV e ainda tem mais aula com o seu professor e a sua professora lá na plataforma. Então, ó, um abraço bem grande para quem está assistindo aí a aula da Tia Sol, a aula de língua portuguesa. Um abraço ainda maior para os meus alunos lá do 2º ano da Escola Monteiro Lobato. E beijo e até a próxima aula. Fica com Deus, fica em casa, se cuida e beijo no coração.